Paz e graça, sejam bem-vindos uma vez mais ao culto da quarta-feira. Sintam-se cumprimentados na bendita paz do nosso Pai Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu chamo-me Décio Fernando e em poucos minutos eu estarei cá partilhando com todos os irmãos a palavra de Deus. Mas antes de ir avante com a palavra de Deus, permita agradecer a Deus pela minha vida, agradecer a Deus pela vida da minha família, agradecer a Deus pela vida dos meus pais, dos meus familiares, das minhas irmãs e por tudo que Deus tem feito na minha vida, por mais um dia de vida, pois se nós sabemos que estamos nessa terra, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa inteligência, mas sim é pelo favor, é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Permita-me também saudar toda a igreja, sinais e maravilhas de Deus, desde os crentes, os obreiros, os líderes, especialmente ao nosso pai espiritual, que é o nosso mentor, que é o nosso conselheiro, é o nosso guia, acima de tudo é o nosso amigo, e que Deus continue usando, que Deus continue iluminando, que Deus continue derramando a unção de sabedoria nele para que possa guiar a nós como suas ovelhas. Agradecer também a presença do Mano Rafa, que cá está comigo, de forma que este culto venha chegar até vós desse lado. E nessa tarde nós queremos ouvir a palavra de Deus. Entenda que o homem, a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que vem da boca de Deus. Entenda que nós sempre preocupamos-nos em alimentar a carne, mas também há uma necessidade da gente alimentar uma parte muito essencial, que é o nosso espírito. E uma das formas que nós encontramos para alimentar o espírito é orar, é jejuar, mas também ouvir e meditar a palavra de Deus. Entenda que a Bíblia diz que o Pai é espírito. E é necessário que os que o adorem também em espírito. Então, neste momento, eu convido ao irmão, à irmã que está desse lado, a preparar o seu espírito, porque nós queremos adorar o Pai em espírito, pois este é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Entenda que não importa se você não pode se deslocar ao templo para adorar a Deus. Entenda que a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E a Bíblia vai mais avante, pergunta: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O vosso corpo é a igreja e onde nele habita o Espírito Santo. A igreja somos nós. A igreja habita dentro de nós. E neste momento nós queremos ir orar. Queremos chamar a presença de Deus. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, queremos chamar a presença de Deus em nossas vidas. Queremos chamar a presença de Deus em nossos corações. Enquanto o Mano Rafa vai nos ajudando com um hino da adoração, eu convido a amada irmã, irmão a se focalizar somente em Deus. Concentre a sua mente em Deus, concentre a sua mente em coisas celestiais. Sinta uma presença diferente neste momento, amém? Uxiquembu, 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 Xolulama, Uxiquembu, Shantisu. Uxiquembu, 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 Xolulama, Uxiquembu, Shantisu. Baba wena Uxiquembu, wena Uxiquembu, 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 Xolulama, Uxiquembu, Shantisu. O água em cima,
wako em cima, wako em cima, hoje isso, wako em cima, hoje isso. Wako em cima, wako em cima, wako em cima, hoje isso, wako em cima, hoje isso. Ulula mile, ulula mile, ulula mile, hoje isso, lula mile, hoje isso. Baba wena ulula mile, lula mile, lula mile, lula mile, hoje isso, lula mile, hoje isso. Pai Santo, Rei da Glória, Rei da Majestade, aquele Deus que foi, aquele Deus que é, aquele Deus que há de vir, aquele Deus que é Deus acima de todos os deuses, aquele Deus que é o Senhor dos exércitos, aquele Deus que é o Pai de todas as consolações. Pai Santo, nesta hora te damos honra e te damos glória, Senhor. Te damos honra e te damos glória, porque não há outro igual a ti, Senhor. Te damos honra, te damos glória, porque o Senhor é Alfa e Ômega. Te damos honra e te damos glória, porque o Senhor é o princípio e o fim. Te damos honra e te damos glória, porque tu, Senhor, és a luz do mundo, Pai Santo. Te damos honra e te damos glória, porque tu és a videira verdadeira. Te damos honra e te damos glória, Senhor, porque tu és a fonte das águas vivas. Te damos honra e te damos glória, porque tu és Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Te damos honra e te damos glória, porque tu és único, Deus. Tu és digno, Pai, tu és digno. Tu és digno de ser adorado, de ser glorificado, Senhor. Tu és digno de ser exaltado, Senhor. Coroamos a tua grandeza nesta noite, Pai. Coroamos a tua grandeza, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Declaramos a tua santidade, declaramos a tua santidade, Jehovah. You are holy, Jehovah Jireh. You are holy, Jehovah Jireh. You are holy, Jehovah Shalom. You are holy, Jehovah Rapha. You are holy, you are holy. Declaramos a tua santidade, somente a tua santidade, Rei da Glória. Receba a honra nesta hora, Pai Santo. Receba a glória nesta hora, Pai Santo. Receba, receba, Pai Santo, nesta hora. Pois tu és digno, Senhor, de ser adorado. Tu és digno de ser glorificado, Rei da Glória. Pai Santo, vem encher, Senhor, este lugar da tua presença. Pai Santo, eu oro pela vida de cada um, Senhor, que nos assiste nesta hora, Senhor. Venha tocar, Senhor, no coração dele. Venha tocar no coração dela, Pai Santo. Que o Senhor venha soprar vida, Senhor. Venha soprar restauração. Venha soprar edificação na vida dela, Pai Santo. Senhor, entre onde ninguém mais consegue entrar, Pai Santo. Senhor, venha tocar onde ninguém mais é capaz de tocar, Senhor. Eu declaro vida, Senhor, sobre a vida dele. Eu declaro vida sobre a vida dela, Pai Santo, enquanto a sua palavra for ministrada neste lugar, Rei da Glória, que o Senhor esteja ministrando cura na vida daquele que nos vê, que o Senhor esteja ministrando salvação, que o Senhor esteja ministrando, Rei da Glória, coisas celestiais na vida dele, Pai Santo, porque somente tu, Senhor, só tu tens a capacidade, Rei da Glória, só tu tens a autoridade, Senhor, de dar vida, Rei da Glória. Abençoa-nos, Pai. Ser conosco no dia de hoje, Pai Santo. Que a sua presença venha encobrir este lugar, Pai Santo. Que a sua presença venha encobrir, Senhor Jesus Cristo, a vida dela, Pai Santo. Remova todo ódio, Rei da Glória. Remova todo espírito de distração, Pai Santo. Remova todo espírito que distrai, que rouba a atenção dessa pessoa, Senhor Jesus Cristo, para que não escute a palavra, Pai Santo. Todo espírito de distração, todo espírito de sono, Pai Santo, enquanto a pessoa medita na palavra, estou removendo na autoridade que há no teu santo nome, Rei da Glória. Venha edificar o teu santo nome, Senhor. Venha edificar, Senhor, o teu santo trono, a tua majestade, Senhor, dentro de nós, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus.
Em poucos minutos, nós vamos... Hoje eu trago uma palavra muito forte. Uma palavra que, amada igreja, amado irmão, amada irmã, tem que estar espiritualmente preparado. Entenda que para ouvir a palavra de Deus é necessário que a gente saia do nosso normal para um abnormal. E certa vez Jesus pregava e os seguidores de tão não aguentarem com a palavra, eles reclamavam. Diziam: dura é esta mensagem, quem pode aguentá-la? E quando a mensagem é dura, é porque deve criar efeitos dentro de si. E quando a mensagem é dura, é porque há algo que está a contradizer com aquilo que é o seu modo de vida. Quando a mensagem é dura, é porque vai contra aquilo que o amado irmão ou que a amada irmã faz, que a Bíblia ou que a palavra não aprova. E em poucos minutos nós queremos ir meditar na palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Estou muito admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estarem aceitando outro evangelho. Versículo 7. De facto não há outro evangelho, porém eu falo assim porque há alguns que estão aborrecendo vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Uma vez mais eu vou repetir. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estou muito admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou pelo meio da graça de Cristo e de estarem aceitando outro evangelho. 7. De facto não há outro evangelho, porém eu falo assim porque há alguns que estão aborrecendo vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Amém. Entenda que a carta de Paulo aos Gálatas é um dos momentos mais importantes do Paulo. O apóstolo Paulo é aquele que perseguia as igrejas. O apóstolo Paulo é aquele que não queria ouvir o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo é aquele que perseguia todo aquele que pregava o evangelho de Cristo. Entenda que apóstolo Paulo é aquele de tanto odiar os cristãos, de tanto odiar o evangelho de Cristo, de tanto odiar o único evangelho. Apóstolo Paulo dirige-se ao sumo sacerdote, dirige-se às autoridades para pedir uma formalização, para pedir uma carta formal, de forma a perseguir e encarcerar todo aquele que pregava o evangelho de Cristo. De tanto Paulo não gostar do evangelho de Cristo, de tanto Paulo se opor àquilo que eram os ensinamentos de Cristo, Paulo vai pedir uma autorização para perseguir, para chicotear, para prender todo aquele que era seguidor do evangelho de Cristo. Foi numa dessas viagens, quando Paulo ia à Síria, mais concretamente para Damasco, quando uma luz aparece e uma voz lá do céu clama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi daí quando Paulo começa a se converter. Foi daí quando Paulo começa a crer que realmente o evangelho de Cristo é o único evangelho. Foi daí que Paulo começa a entregar a sua vida para Cristo. Foi daí que Paulo começa a se render para Cristo. Foi daí que Paulo começa a meditar, a querer buscar mais, a querer conhecer mais Jesus, a querer conhecer mais essa palavra, a querer conhecer mais essa voz que vem de cima. Entenda que a conversão do Paulo ensina-nos algo muito importante. Entenda que Paulo maltratava as pessoas, Paulo matava, Paulo chicoteava,
Paulo blasfemiava. Paulo fazia parte das pessoas que diziam que aquele evangelho que estava sendo pregado não era o evangelho de Cristo. Chamava o evangelho de Cristo como uma blasfêmia contra a lei de Deus. Entende que Deus tinha a capacidade de matar Paulo. Deus tinha a capacidade de, vamos supor, dar uma paralisia a Paulo para que ele parasse com as perseguições que ele fazia às igrejas. Mas para mostrar a sua misericórdia, para mostrar a sua graça, Deus não mata Paulo, mas sim converte Paulo para ser um pregador do Evangelho. E Paulo torna-se um dos maiores influenciadores do Novo Testamento. E Paulo diz: eu fui escolhido pelo Cristo, fui tornado apóstolo pelo próprio Cristo. A pessoa era contra o Evangelho, já matou, tinha sangue nas mãos, mas mesmo assim é esse que Deus escolhe utilizar. Entende? Há pessoas que pensam que só porque eu sou ladrão, só porque eu sou mentiroso, só porque eu sou assassino, Deus não pode me usar. Não! Deus não olha naquilo que você faz, Deus não olha naquilo que você fez, mas Deus olha naquilo que o propósito dele tem consigo. Deus olha naquilo que é o propósito dele para consigo. Quando Deus diz sim, não há uma outra pessoa que vai dizer não. Se Deus te seleciona para a sua obra, Deus não vai olhar para aquilo que você fez atrás, não vai olhar para as injustiças que você cometeu atrás, não vai olhar para os crimes que você fez para trás, não. Porque Deus não olha, não seleciona a pessoa baseando-se naquilo que as pessoas dizem. Ah não, eu sou mentiroso. Ah não, eu sou contra, eu já matei, eu já roubei. Então não é possível que Deus venha me usar, não. E a prova disso é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando Paulo converte-se, entende que as pessoas tinham medo de se aproximar de Paulo. Eles comentavam: mas será que aquele que perseguia as igrejas está realmente do nosso lado? Mas entende que há coisas que acontecem na vida que é para o nome de Deus ser glorificado. Se você era ladrão, se você era mentiroso, se você era não sei o que, e Deus começa a te usar, é para o nome de Deus ser glorificado. As pessoas naquela altura começaram a glorificar o nome de Deus por conta daquilo que Deus tinha feito através da vida de Paulo. E o mesmo Paulo que escreve uma carta ao povo da Galácia. Entende que Paulo foi intitulado de pregar o Evangelho aos gentios. Foi intitulado de pregar os evangelhos aos famosos incircuncisos. Foi intitulado de pregar o evangelho àqueles que eram não judeus. Porque os judeus acreditavam que a salvação era somente para os judeus. Mas Paulo chega e ensina que a salvação não é por meio da circuncisão, mas sim por meio da fé em Jesus Cristo. E é esse evangelho de Cristo que Paulo prega ao povo da Galácia. Paulo ensina a eles o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a cruz. O evangelho de Cristo é o reino dos céus. O evangelho de Cristo é o arrependimento. O evangelho de Cristo é buscar mais a presença de Deus. O evangelho de Cristo é buscar as vontades do Espírito. O evangelho de Cristo é querer buscar mais, é querer alimentar mais o Espírito. O evangelho de Cristo é amor. E é este evangelho que Paulo introduziu ao povo da Galácia. E Paulo diz quando se a gente for a ir mais avante, ele diz que o evangelho de Cristo é o único evangelho. E se por mais que apareça um anjo, entenda, por mais que apareça um anjo, se esse anjo vos pregar um evangelho diferente deste, não acreditem. Se aparecer qualquer outra pessoa que vos prega um evangelho diferente do evangelho de Cristo, não acreditem, porque existe apenas um
único evangelho, que é o evangelho de Cristo. Paulo ensinou o povo da Galácia a adorar a Deus. Paulo ensinou o povo da Galácia a buscar a presença de Deus, a buscar a face de Deus, a se arrepender dos seus maus pecados, a acreditar que a salvação não é por meio da circuncisão como os judeus acreditavam, mas sim por meio da fé. Paulo ensinou ao povo da Galácia que a salvação não vem por meio de obras, mas sim a fé no Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Foi por essa razão que Jesus morreu na cruz. Ele se entregou na cruz, levou sobre ele as nossas enfermidades, para que nós fôssemos livres, para que nós tivéssemos a vida eterna. Foi este evangelho que era pregado na Galácia. Foi este evangelho que foi introduzido ao povo da Galácia. Mas entenda que quando Paulo distancia-se deste povo, aparecem pessoas a contradizer o evangelho de Cristo. Aparecem pessoas a contradizer os ensinamentos que Paulo trouxe ao povo da Galácia. Aparecem pessoas a dizerem que aquele ensinamento sobre o evangelho da cruz, sobre o evangelho da salvação, sobre o reino dos Deus, sobre o reino de Deus, não é o verdadeiro evangelho. E o povo da Galácia começa a abandonar o evangelho de Cristo. Eles começam a abandonar os ensinamentos que Paulo trouxe. Começam a abandonar aquilo que é o ensinamento da cruz. E Paulo escreve para o povo da Galácia. Ele diz: estou muito admirado como vocês estão abandonando o único evangelho. Estou muito surpreso como vocês estão abandonando Cristo. Estou muito surpreso como vocês estão abandonando o reino dos céus. Estou muito surpreso como vocês estão abandonando a salvação. Porque Paulo pregou o reino dos céus para este povo. Paulo pregou a salvação para este povo. Mas este povo não. Aceitou que certas pessoas chegassem, eles influenciassem e voltassem à velha tradição, a seguir a lei. Mas entenda que quando Jesus Cristo vem, a lei era para dirigir o povo antes da vinda de Jesus Cristo. A lei era para fazer com que o povo venha conhecer a Deus, venha conhecer aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta, venha conhecer Deus a partir daquilo que eles deviam fazer, a partir daquilo que eles não poderiam fazer. Antes da vinda de Jesus Cristo, as pessoas podiam sacrificar animais. Antes da vinda de Jesus Cristo, há muitas coisas que eram feitas, mas que quando Jesus chega, ele dá uma versão. Entenda que Jesus quando chega, ele diz que eu não vim aqui abolir a lei de Moisés, não. Eu não vim aqui tirar nem sequer uma letra de um mandamento mais curto que Moisés deu. Mas eu vim aqui dar mais sentido à lei de Moisés. O que a lei de Moisés dizia? O que a lei de Moisés dizia? A lei dizia: odeie, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas quando Jesus chega, ele não vem abolir a lei de Moisés, não. Ele vem dar mais sentido. Ele diz que não vim abolir a lei, mas eu vim dar mais sentido. Vocês acreditavam que somente tinham que amar os vossos amigos e odiar os vossos inimigos. Mas eu, o único evangelho, eu digo-vos: amem os vossos amigos e orem pelos seus inimigos. A Bíblia diz que
lei de Moisés dizia: se você matar, você será julgado. Mas quando Jesus vem, você não só é julgado pelo facto de matar, mas simplesmente por você se irar ao seu irmão. Você já era julgado. A lei de Moisés dizia: se você cometer adultério, se você dorme com uma mulher que não é sua, você comete adultério. Mas quando Jesus chega, Ele dá um outro sentido a esse mandamento. Ele dá um outro sentido a essa lei. Ele diz que só simplesmente por um pensamento você já comete adultério. E essa lei que Paulo queria que o povo da Galácia entendesse, que a lei de Moisés tinha que se submeter a Jesus. Porque Jesus está em cima, Jesus é a palavra, e todas as coisas se prostram para a palavra, todas as coisas estão debaixo da palavra. E essa é essa lei e essa salvação que Jesus traz, que Paulo prega ao povo da Galácia. Nós vivemos em tempos em que as pessoas não suportam a sã doutrina. Nós vivemos em tempos em que as pessoas estão adorando, as pessoas estão se convertendo para um outro evangelho diferente do evangelho de Cristo. Entenda que só Cristo é capaz de te dar a vida eterna. Só Cristo é capaz de te dar, de te levar a uma vida de salvação. Só Cristo é capaz de te tirar da vida na obscuridão que tu estás. E infelizmente nos nossos dias há várias pessoas que têm adorado, que têm se entregado a um evangelho diferente daquilo que é o evangelho da salvação. Entenda que se na tua igreja, entenda se o teu pai espiritual, entenda que se o teu pastor, se o teu apóstolo não prega sobre Cristo, se o teu pastor não prega sobre o arrebatamento, se o teu pastor não prega sobre a salvação, se o teu pastor não prega sobre a justiça, se o teu pastor não prega sobre a remissão do pecado, não está pregando o único evangelho. Porque Cristo é o reino, Cristo é a salvação, Cristo é amor, Cristo é justiça. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque o reino dos céus é a salvação, porque o reino dos céus é o verdadeiro evangelho. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas será que a igreja de hoje busca primeiro o reino dos céus? Será que a igreja de hoje busca primeiro a justiça de Deus? Entenda que Paulo ele escreve ao Timóteo, ele diz que chegarão tempos em que as pessoas, em que os homens não mais suportarão a sã doutrina, não mais suportarão o verdadeiro evangelho. E de não suportarem o verdadeiro evangelho, de não suportarem a sã doutrina, vão procurar ouvir coisas agradáveis. Vão procurar ouvir coisas que alimentam o seu ego. Vão procurar ouvir coisas que alimentam a sua carne. Razão pela qual nós temos várias igrejas no dia de hoje que só pregam sobre prosperidade, que só pregam sobre riquezas, que só pregam sobre ter joias, só pregam sobre ter dinheiro, mas não pregam sobre Jesus, não pregam sobre o reino, não pregam sobre a justiça de Deus. Entenda, você pode ter casa, você pode ter carros, você pode ter joias, você pode ter o quê? Mas se você não tem o reino dos céus, você continua sendo nada.
Diz, o que vale você ganhar o mundo e perder a sua alma? Nós acumulamos tesouros, mas os tesouros ficam aqui na terra. Nós queremos um evangelho que prega sobre a riqueza, queremos um evangelho que prega sobre mansões, sobre a prosperidade. Entenda, quando chega o dia do arrebatamento, eu que não tenho essa prosperidade, eu que não tenho essa riqueza, eu tenho o reino. E você com as suas riquezas, você com os seus carros, você com as suas joias, com as suas casas, você fica aqui na terra. Porque essas coisas não entram lá no reino. Jesus não morreu para que você tenha carros. Jesus não morreu para que você tenha casas. Jesus não morreu para que você tenha riquezas, para que você tenha joias. Não. Jesus morreu para que você tenha vida eterna. Não digo que você não pode prosperar, não. Não digo que você não pode querer ser rico, não. Mas busque primeiro o reino dos céus, porque isso é o que gera vida, e vida é abundância. Nós vivemos em tempos em que as pessoas têm inventado vários evangelhos. Mas, rapaz, nós às vezes recebemos aquelas pessoas que andam duas. Uma vez, ouvi certas pessoas a dizerem que quando chegar o dia do arrebatamento, está escrito no livro de Apocalipse que só 144 mil pessoas serão arrebatadas. Só 144 mil pessoas entrarão no reino dos céus. Entende que atualmente temos mais de 7 bilhões de pessoas. E as pessoas de serem pregadas um evangelho que não é o evangelho de Cristo, acredito que só 144 mil pessoas serão arrebatadas. Só 144 mil pessoas herdarão o reino dos céus. Mas a Bíblia que nós meditamos, a palavra de Deus, o único evangelho, diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único evangelho, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê fosse livre, para que todo aquele que nele crê tivesse a vida eterna. Todo, não 144 mil pessoas. Cristo é o verdadeiro evangelho. Se as pessoas ouvem que só 144 mil pessoas serão arrebatadas, só 144 mil pessoas herdarão o reino dos céus, essas pessoas estão sendo enganadas. Entenda, se você acredita que serão arrebatadas 144 mil pessoas, você foi pregado o evangelho errado. O evangelho de Cristo é para todos. Cristo morreu pela salvação do mundo, não pela salvação de 144 mil pessoas. Há pessoas que adoram estátuas, adoram pessoas, adoram São João, São Mateus, São Antônio, São quem. Ei, eu até que abriria uma exceção para acreditar nisso. Se na palavra dissessem que São João morreu para que eu fosse livre, abriria uma exceção para ouvir esse evangelho. Se na palavra dissesse que São João sacrificou o seu único filho para que eu fosse livre, abria uma exceção para acreditar que São Antônio foi aquele que diz que na casa do meu pai há muitas moradias. Abriu uma exceção para acreditar nesse evangelho se dissesse que Maria foi aquela que diz: vinde a mim todos que estão cansados, eu prometo, eu vos aliviarei. Não existe nenhuma passagem na Bíblia desses todos sãos que dizem: vinde a mim e encontrarei descanso em mim. Não existe nenhuma palavra na Bíblia, não existe nenhuma passagem que diz: São morreu para que eu e tu fôssemos livres. Não existe uma passagem na Bíblia que diz: São Antônio, São João, São Pedro morreu na cruz para que nós herdássemos o reino dos céus. Não existe essa passagem na Bíblia. Não existe. Mas existe um
existe um homem, existe um ser, não tinha pecados, mas morreu por nós. Não tinha nenhum erro, mas morreu por nós. E é esse que é o verdadeiro Evangelho. Cristo é o verdadeiro Evangelho. Não permita que as situações difíceis que está passando, sejam situações financeiras, sejam situações de doença, sejam qualquer tipo de situação que o amado irmão, a amada irmã está passando, não pode retirar o foco do Evangelho, não pode retirar o foco de adorar a Deus. O foco de adorar a Deus não é sarar as feridas, não é suprir as nossas necessidades da carne, não. É adorar porque Ele é Deus. Você seja rico, seja pobre, Ele é Deus. Você esteja curado, esteja doente, Ele é Deus. Entenda que nós podemos ser pobres, podemos estar doentes, podemos estar padecendo não sei de que enfermidade, mas se nós meditamos na palavra, se nós acreditamos no Evangelho do Reino, no Evangelho da salvação, no dia do arrebatamento, nós estaremos lá com Ele. E esse outro Evangelho que é pregado nesses outros sítios, não nos leva lá para onde a gente vai. Nós vamos nos encontrar somente aqui. Nós podemos ser desprezados por conta de Deus que nós adoramos. Mas nós sabemos que no final de todas as coisas, há um lugar que nós vamos. Porque nós estamos de passagem na terra. Foi por essa razão que em João 14, Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradias. Na casa do meu Pai há muitas moradias. Em outras palavras, não se preocupem por não terem moradia neste lugar. Mas crede em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por quê? Porque eu sou a salvação. Porque eu sou o reino. Crede em Deus, crede também em mim. E Ele diz que eu vou ao Pai e vou preparar lugar para vocês. E você com suas riquezas, se você morre no dia de hoje, onde é que você vai? Será que a moradia que o Pai está preparando lá em cima, você vai? E se você vai, o carro que você adora, a prosperidade que você é pregada, as joias, as riquezas que você é pregada, será que também vão estar lá consigo? Será? Começa a buscar mais, começa a entender mais a essência do Evangelho. Começa a buscar mais da salvação. Começa a querer entender mais sobre o arrebatamento, sobre a justiça de Deus, sobre as coisas que geram vida eterna. Não vamos nos achegar às coisas deste mundo. Não vamos nos focar em coisas que a gente vê. A Bíblia diz que as coisas que a gente vê são momentâneas e passageiras. São momentâneas e passageiras. É necessário nós andarmos com os olhos do Espírito, não os olhos da carne. Vamos buscar mais edificar o nosso espírito. Vamos buscar mais a presença de Deus. Vamos entender mais, vamos buscar entender mais a cruz. Porque a cruz é que nos libertou. A cruz é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo ele diz no versículo 18: mas se qualquer um, ainda que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês outro Evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado.
ainda que seja o teu pastor, ainda que seja o mais ungido dos profetas, ainda que seja o mais ungido dos evangelistas, se ele vos prega um evangelho diferente do evangelho de Cristo, que ele seja amaldiçoado. São várias pessoas que vão querer te pregar coisas diferentes. Entende que, na minha opinião, o evangelho é simples. A pessoa quer saber o que é certo e o que é errado. Olhe na cruz. Quer saber se isto eu posso fazer, isto não posso fazer. Olhe na cruz. Quer saber se é correto, é lícito, isto não é lícito. Olhe na cruz. Olhe na cruz antes de agir. Olhe no sofrimento que Deus passou para que você fosse livre. Aí decida o que é certo, o que é errado. Vamos buscar meditar mais na palavra de Deus. Vamos buscar entender, vamos buscar a justiça de Deus, o reino de Deus, a salvação. Pois isso é que gera a vida eterna. Não são as obras. Não importa a caridade que você faz, não importa se você alimenta os pobres, se você abre um orfanato para pessoas, um orfanato para ajudar as pessoas, não sei, um lar de idosos. Essas coisas não vão te levar aos céus. Essas coisas não geram vida eterna. A vida eterna está na sua fé em Cristo. A vida eterna está em acreditar no único Evangelho, que é Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar. Feche os seus olhos, pois nós queremos orar. Peça a Deus que Ele venha ajudar a renovar o seu entendimento, a querer conhecer mais a Cristo, a querer meditar mais sobre o sacrifício da cruz. Feche seus olhos onde você estiver. Concentre sua mente em Deus. Concentre sua mente naquilo que é a salvação. Concentre sua mente naquilo que é o arrebatamento. Começa a pensar, se hoje fosse o arrebatamento, onde é que eu iria? Para que lado eu estaria? Será que estaria à direita do Pai? Será que me juntaria aos serafins, aos querubins, aos cofanis, aos arcanjos? Quais são as minhas prioridades? Eu como crente, eu como cristão. O que é que eu busco primeiro? O que é que está em primeiro na minha vida? Feche os seus olhos. Começa a buscar mais o reino de Deus. Começa a buscar, querer adorar a Deus em espírito. A querer buscar coisas que geram vida eterna. Um hino de adoração, poucos minutos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Senhor, agradecemos, Glória, Senhor, pela mensagem que o Senhor trouxe nessa eu tarde. te dou. Agradecemos pela mensagem que o Senhor trouxe, Senhor, para os seus filhos, para os seus servos, para o seu povo, Pai Santo. Senhor, eu oro nesta hora, Pai Santo, pela vida dele,
pela vida dela, Pai Santo. Aquele que diz que quer te conhecer na sua profundidade. Aquele que diz que quer te adorar em espírito e em verdade. Aquele que diz que eu quero meditar no verdadeiro Evangelho. Eu quero conhecer o verdadeiro Evangelho. Eu quero mergulhar nas asas de um novo tempo. Um tempo de restauração. Um tempo de justiça. Um tempo de amor. Um tempo em que vou me focalizar na cruz, Pai Santo. Senhor, queremos que a tua cruz, Senhor, venha estar embutida na nossa mente, Pai Santo. Queremos sempre lembrar do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Queremos sempre lembrar do Senhor Jesus Cristo, no sangue que foi derramado no Calvário, Senhor Jesus Cristo. Queremos nos focalizar no reino, queremos nos focalizar na salvação, Pai Santo. Pois tu, Senhor, és a salvação, tu és o reino, tu és a justiça, tu és o caminho, tu és o caminho, tu és o princípio e o fim de todas as coisas, Pai Santo. Senhor, venha renovar o nosso entendimento do teu Evangelho, Pai Santo. Ajudar-nos, Pai Santo, a buscar primeiro o seu reino. Ajudar-nos, Pai Santo, a buscar mais a sua justiça, Pai Santo. Queremos buscar, Senhor, coisas que edificam o nosso espírito. Queremos buscar coisas, Senhor, que nos levam, Senhor, até a sala do trono, Pai Santo. Queremos buscar coisas, Senhor, que te exaltam. Queremos buscar coisas, Senhor Jesus Cristo, que glorificam o teu santo nome, Pai Santo. E nesta hora, Pai Santo, estou removendo o Rei da Glória. Eu oro pela vida dele, Senhor, pela vida dela, Pai Santo, que está abandonando a sã doutrina, Rei da Glória. Estou orando, Senhor, pela vida dele, pela vida dela, Pai Santo, em que o coração está cheio de ambições terrenas, Pai Santo. Estou orando pela vida dele, pela vida dela, Senhor Jesus Cristo, que não consegue pôr o Senhor em primeiro lugar em sua vida, Pai Santo. Senhor, remova todo esse espírito de ambição, Pai Santo. Remova todo esse espírito materialista, Pai Santo. Renova esse coração, Rei da Glória. Venha forjar-nos, Rei da Glória. Da mesma forma que um oleiro, Pai Santo, amassa o vaso quando ele estiver quebrado, Rei da Glória. Eu peço, Senhor Jesus Cristo, na autoridade que é no teu santo nome, que o Senhor venha amassar o vaso, Rei da Glória. Que o Senhor venha refazer o vaso, Pai Santo, de modo que seja um vaso novo, Rei da Glória. De modo que seja um vaso que está com sede, Senhor. Que seja cheio de ti, Senhor. Que seja um vaso com fome, Senhor, da sua palavra. Um vaso com sede da sua palavra. Um vaso que vai querer meditar tu, Senhor Jesus Cristo. Que vai querer meditar a sua palavra. Que vai querer buscar mais o seu reino e a sua justiça, Pai Santo. Senhor, eu estou orando, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos nesta hora, Senhor. Aqueles que são afligidos por doenças, Senhor. Aqueles que são afligidos por esse vírus satânico. Na autoridade que há no teu santo nome, Senhor. Estou cancelando todo espírito de enfermidade, Rei da Glória. Todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno. Na autoridade que há no teu santo nome, estou cancelando, Rei da Glória. Senhor, venha fazer presença em nossa vida, Senhor. Venha nos edificar, Rei da Glória. Senhor, venha renovar o seu entendimento, Pai Santo. Perto de ti nós queremos estar, Senhor. Mais de ti nós queremos beber, mais de ti queremos comer, Pai Santo. Venha edificar o seu trono, Senhor, em nossa vida, hoje e para sempre. Amém. Louvado seja o nome de Deus. É o fim do culto da quarta-feira. Que Deus possa vos abençoar. Que Deus possa vos abençoar abundantemente. Que Deus possa abençoar a vossa família. Que a presença de Deus possa vos guardar debaixo das suas asas. Nos vemos numa próxima oportunidade. Fica atento. Sexta-feira, pontualmente às 18 horas, o homem de Deus estará cá trazendo uma palavra de Deus para todos vós. Glória a Deus. Amém.